Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jaime Roque, sou diretor da Ortecom Condomínios, diretor do Vale Síndico e diretor dos Síndicos do Vale. Aos meus síndicos queridos dos Síndicos do Vale, um grande abraço. Hoje nós vamos tratar do tema o risco da autogestão em condomínio e seu reflexo na esfera trabalhista e tributária. E aqui comigo eu tenho um grande amigo que nos acompanha em vários eventos, o Dr. Davi Bastos. Como vai, doutor? Tudo bem, João. Tudo bom? Tudo bem. Ele é advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São José. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. O que é gestão orgânica? Jaime, gestão orgânica é aquela gestão em que o síndico escolhe literalmente cuidar do condomínio todo sozinho, né? Então ele avoca todas as responsabilidades do condomínio para si. Basicamente, gestão orgânica é isso. Parece simples, mas ao longo da nossa conversa a gente vai perceber que essa simplicidade toda é só no nome, porque na prática pode trazer prejuízos irreparáveis ao condomínio e ao síndico. Vamos entender isso, que isso é muito sério. Muito sério. A lei permite esse tipo de gestão? Sim, não há nada na lei que impeça esse tipo de gestão, porque quando o síndico ele é eleito, parte do pressuposto que ele é o gestor. Mas nesse nosso tema específico, o síndico leva a sério essa questão de ser gestor e acaba assumindo uma responsabilidade que não haveria necessidade de ocorrer, justamente por a gente ter profissionais especializados, cada um no seu segmento. Para isso existe administradora, para isso existe advogado, para isso existe engenheiro. Perfeito. E por aí vai, né? Exatamente. Eu gosto de dizer, né, que cada um no seu quadrado. Exatamente, cada macaco no seu galho. Isso, exatamente. Quais as responsabilidades assumidas? Toda vez que o síndico, ele, além das responsabilidades que já são inerentes dele, que é o Código Civil que determina, então ele já tem naturalmente as exigências penais, né, civis, trabalhistas, tributárias, ambientais. E essas já são muitas responsabilidades para esse síndico. A partir do momento que ele assume ainda a autogestão, ele passa a responder por tudo aquilo que deveria ser função da administradora, né, da zeladoria e segurança, e para tudo aquilo que ele resolve avocar para si. Então, a administradora, ela tem expertise para trabalhar naquele segmento. Então, ela sabe exatamente o que precisa ser feito para que as coisas ocorram de forma tranquila dentro do condomínio. Então, quando esse síndico, além das responsabilidades que ele já tem, ele ainda avoca a autogestão, qualquer deslize pode gerar um prejuízo irreparável para ele e para o condomínio. É muito complexo, né, doutor Davi? Muito porque complexo. Você veja bem, hoje, para se fazer uma autogestão, você vai precisar de um contador, precisa de CRC. Porque hoje nós temos o E-Social, que necessita de CRC. Nós temos ainda alguns assuntos jurídicos que vai precisar de OAB, vai precisar ainda na parte de obras, a RT, enfim, uma série de assuntos que quando ele avoca para ser isso, a falta de conhecimento pode gerar uma crise no condomínio de proporções irreversíveis, né? Afetando o próprio patrimônio desse síndico. Quando você sofre um passivo trabalhista em decorrência do descumprimento de uma convenção coletiva de trabalho, começam-se a criar grandes problemas dentro do condomínio. Quando você deixa de pagar alguns tributos, e todos nós sabemos que a Receita Federal não deixa passar. Mas a falta de conhecimento dele também pode gerar até ação criminal, porque, por exemplo, deixa de renovar o ABCB e pega fogo no prédio, ele vai acabar sendo preso, né? Perfeito. Que aliás, é um dos crimes mais graves que existe dentro de um condomínio, né? Sim. Além, é lógico, que eu não concordo muito com gestão orgânica, com autogestão, é justamente
o acesso, não, nada contra, viu, síndico orgânico, que você que toma conta das suas finanças, Tem o nosso respeito. tem o nosso respeito. Só um posicionamento. Somente um posicionamento. É esse acesso pleno às finanças do condomínio. Porque eu digo como é o lobo tomar conta, né, do galinheiro, né? Já que você tocou nesse assunto, Jaime, um dos grandes problemas da autogestão, e depois as administradoras especializadas acabam sendo contratadas para arrumar a casa, é a fraude. Uma das questões mais pesadas da autogestão é justamente a fraude nos livros, no valor, né, que se recebe mensalmente dentro do condomínio. E aí esse síndico, muitas das vezes, você pode falar isso muito melhor do que eu, ele se perde de uma tal maneira e vai tentando maquiar toda essa problemática que chega lá no final, quando a administradora assume, ela tem que fazer um trabalho muito mais custoso para colocar a casa em ordem. A grande questão é essa: vai maquiando, vão se passando os meses, chega um momento que fica insustentável a ponto do condomínio praticamente não ter dinheiro para pagar as suas despesas. Eu vi esse exemplo o ano passado em um condomínio aqui que nós fazemos essa gestão, que fazemos agora essa administração aqui. E em toda a minha carreira, que são mais de 20 anos, 90% das fraudes que eu já vi em condomínio são autogestão. E o senhor deve ter visto isso também. Sim, diariamente, né? A gente é chamado. E os administradores, seus colegas também, sabem que as fraudes ocorrem normalmente em autogestão, né? Sim. Por que optar por empresas especializadas? Eu acho que o senhor já mais ou menos respondeu essa pergunta, né? Isso, a gente já mais ou menos clareou aí essa questão. Uma coisa só que eu queria levar em consideração com essa pergunta é o seguinte: o síndico e o conselho que opta pela autogestão, ele tem a falsa ideia de que vai baratear. E à primeira vista, sim, parece que tudo vai sair mais barato, porque ele diz: eu farei a gestão do condomínio e o meu conselho me ajudará. O grande problema é, conforme as irregularidades comecem a acontecer, o prejuízo também vem muito rápido. E uma outra questão que eu gosto sempre de ressaltar: quando você contrata uma administradora ou um advogado, cada um na sua área, esse condomínio não despende de 5% da movimentação mensal do condomínio para contratar um profissional especializado como uma administradora. O que é 5% de tudo que o condomínio arrecada para que você não tenha problema nenhum? Quer dizer, então assim, eu defendo a tese de que a gente precisa de advogado dentro do condomínio trabalhando com as suas obrigações. Eu defendo que a administradora especializada também deva ser contratada, porque eu acho que 5% é muito pouco, né, para você deixar o condomínio saudável, né? Então eu queria deixar esse recado que é muito pouco. Se eu fosse síndico, eu não correria esse risco. De 5 a 10% do que o condomínio recebe para contratar uma administradora especializada, eu não correria esse risco, gente. E outra também, né? Na verdade, a autogestão, também, de novo, vamos colocar bem claro, a opção sempre é do condomínio, e também existem boas autogestões, né? Desde que bem planejadas, mas ela caminha, na minha modesta opinião, na contramão do condomínio empresa. Sim. Porque eu tenho sempre comigo que o condomínio é uma empresa. Sim. E a partir do momento que você faz a autogestão, ele caminha justamente na contramão disso. Exatamente. Né? Então, assim, o condomínio ele tem que ser cada vez mais empresa. Eu acho que até o próprio cargo de síndico, a tendência dele é ser cada vez mais profissional. Não simplesmente, de novo, os síndicos amigos dos síndicos do Vale, ou do pessoal do YouTube que está nos assistindo, sim. Que não seja até dos síndicos do Vale, não me entendam mal, mas eu acho que os síndicos cada vez mais têm que procurar se especializar, fazer cursos, mesmo sendo orgânicos, e se transformar em síndico profissional. Entendeu? Aliás, a tendência da lei é que se exija isso. Então a gestão orgânica,
ela vai na contramão disso. Sim, né? e acredito que o próximo passo da lei seja legalizar a sindicância profissional. Né? A gente sabe que ainda não é regulamentado pelo MEC, mas eu tenho certeza que num curto espaço de tempo o MEC começará a autorizar, né, esses cursos para que a sindicância profissional se torne uma profissão legalizada. Eu entendo até na realidade que o correto mesmo uma associação de classe, né, como a OAB, como o CRC, como o CRA, vem a englobar ou até que venha uma associação de classe diferente para que adote essa profissão. Perfeito. Né? Que avoque essa responsabilidade. Exatamente. E comece a formar bons profissionais. Qual o prejuízo causado pela má gestão orgânica no condomínio? Bom, temos diversas situações, eu vou procurar não me estender muito. Eu gosto de dar exemplos práticos. Se você, autogestor, possui alguns funcionários seus, porque você entende que precisava contratar os funcionários, não respeitou a convenção coletiva de trabalho da categoria e o sindicato pega pesado nesse sentido, qualquer coisa, né? Não cumpriu a escala de trabalho determinada na convenção coletiva. Vamos partir do pressuposto que esse funcionário trabalhou 5, 6 anos. Lá na frente ele vai cobrar essa hora extra. Né? Se a convenção coletiva de trabalho determina que ele precisa de uma cesta básica ou um vale alimentação e você descumpre, imagina o prejuízo que isso vai sendo causado ao longo dos anos. Porque, infelizmente, a Justiça do Trabalho é pró-trabalhador. Eu advoguei praticamente uma vida inteira no segmento trabalhista, trabalhei em sindicato em São Paulo e eu vou lhe dizer que muito poucas ações eu, como advogado da reclamada, obtive sucesso. Né? E por que isso? Porque para o entendimento do juiz, o juiz ele diz: doutor, para que eu nem olhe isso aqui, vamos fazer um acordo? Então, assim, a minha sugestão para os síndicos, e esse é só um exemplo, a gente reafirma o posicionamento de que a autogestão é perigosa. Eu dei o exemplo da legislação trabalhista, mas temos então passivo trabalhista de diversas situações, tá? Temos também questões tributárias, ambientais. Uma poda de árvore equivocada que pode... Perfeito. O Ailton chegou a falar sobre isso, né? Naquele evento que você fez, falando exatamente sobre isso. Era uma área de proteção ambiental, não teve naquele momento a orientação devida e tomou uma multa bem complicada, né? Exatamente. Ele contou isso na palestra. Exatamente. Você colocar a lixeira inadequada, você até mesmo nessa relação de empregado e empregador, as pessoas não entendem, mesmo seja funcionário orgânico, o morador da ordem para o funcionário orgânico também é complicado, né? Uma questão que a gente sempre comenta, Jaime, um exemplo simples. Aquela auxiliar de limpeza que todo dia faz a movimentação do lixo, né, ela deve receber um adicional. Sim. Parece uma coisa muito simples, mas vamos partir do pressuposto que é um condomínio muito grande, vamos partir do princípio que nós tenhamos 10, 15 auxiliares de limpeza dentro desse condomínio. Imagina a quantidade de funcionários que deveriam estar recebendo o adicional e depois isso vira ação trabalhista. EPI. São diversas situações. Aí esse síndico também não tem um advogado. E aí ele vai buscar no mercado um advogado para fazer esse tipo de trabalho. Vai ficar muito mais caro. O peixe vai ficar muito mais caro. Né? Do que ter um profissional de administração, ter um profissional jurídico atendendo ele mensalmente no condomínio. Sem dúvida alguma, né? São tantos exemplos, né? São muitos exemplos. São tantos exemplos, se a gente for especificar aqui o que pode acontecer no condomínio,
por não ter orientação técnica, administrativa, jurídica. Eu acho que o custo não vale a pena. Perfeito. Mas, novamente dizendo, os síndicos orgânicos, as gestões orgânicas, por favor, não fiquem bravos conosco aqui, Isso, né? Porque é somente uma opinião. É uma opinião. E Por a fim, nossa função é justamente orientar esses profissionais, né? A nossa função exatamente. Eu acho que não vale a pena e o custo é muito pequeno. Muito pequeno. Né? É muito pequeno. Para o condomínio assumir essa carga, né? Não vale a pena. Qual o recado que o senhor deixa para esses síndicos? Bom, eu vou reforçar o que o Jaime disse. O que nós estamos trocando de figurinha aqui é um bate-papo. Exatamente. É um bate-papo e nós respeitamos o posicionamento daqueles que optam. É lógico. Né? E conhecemos vários, né, Jaime? Sim, vários. Conhecemos vários, mas o recado que eu posso deixar para os amigos, primeiro dizendo que a profissão de síndico merece o nosso respeito. Não é fácil ser síndico. Nós que estamos diariamente dentro dos condomínios, temos o dever de ajudá-los e orientá-los, e muitas das vezes a gente briga com o nosso síndico porque a gente quer o bem do condomínio, quer o bem desse profissional que às vezes não compreende o risco que se corre. Né? Não é nada conosco, mas sim com ele. Né? Isso, exatamente. E o meu recado é esse, é que vocês procurem os profissionais especializados. O investimento é muito pequeno para que você tenha um condomínio saudável. Né? Eu costumo dizer que o investimento é mínimo, né? E dor de cabeça tem todo dia. Né? Então vamos deixar para a administradora, para o advogado, né? Para a empresa de segurança, para que ela cuide do seu condomínio da melhor forma possível. Né? Principalmente, que uma coisa que eu esqueci de pontuar é, quando você contrata uma empresa terceirizada, e essa é uma explicação da parte trabalhista, quando você contrata uma empresa terceirizada, esse condomínio pode ser acionado na Justiça do Trabalho? Sim, ele será acionado como segunda ou como terceira reclamada. Só que ele é acionado de forma subsidiária, não solidária. Qual é a diferença? Se eu fosse advogado do reclamante, eu entraria contra quem causou o dano, correto? E chamaria o condomínio como segunda ou terceira reclamada. Só que eu só posso executar a primeira reclamada. E caso essa primeira reclamada não cumpra, aí eu vou atrás do condomínio. Quando você avoca, você responde de cara. 100%. Né? Você é acionado 100% na Justiça do Trabalho e não tem para onde correr. Então, assim, é importante fazer essa observação, Jaime, porque muitas das vezes o síndico não sabe disso. E tem uma outra coisa também. Qualquer erro que você cometer e depois isso voltar para o condomínio pode pedir uma ação de regresso, né? Perfeito, exatamente. Desses prejuízos contra você. Então, exatamente. Né? E é o que eu costumo dizer, qualquer tipo de ação dentro de condomínio gira em torno de 30 a 40 mil reais. Exatamente. Já tive diversos casos de gestão orgânica que o meu escritório foi contratado para defender o condomínio e o síndico, e a brincadeira começou em 30 mil reais. Sem contar que pode ser uma ação civil e outra penal. Exatamente. Né? Essa brincadeira ficou em torno de 30 mil reais, era um condomínio de 40 unidades, e aí eu disse para o síndico, e agora? Tira da onde? É que o pessoal não entende muito a ação penal. O que é ação penal? Eu vou pagar uma cesta básica. Não é por aí. Assim. Não é bem Não assim. é bem por aí. Você vai, muitas vezes, se você é réu primário, você acaba tendo o seu nome lá, constando no réu dos culpados lá. Para toda a vida. Para toda a vida. E depois, um acidente de trânsito que você tiver e você não for mais primário, aí a coisa começa, o caldo começa a engrossar para o seu lado. Te prejudica em outras questões. Exatamente. Concurso público. Isso. Licitações, né? O síndico que tem empresa ou tem alguma coisa. Olha a responsabilidade que é ser síndico. Exatamente. Né? Ainda mais gestão orgânica, que é pior ainda. Exatamente. Então pense duas vezes antes de fazer gestão orgânica. Eu só queria agora, mudando um pouco o foco,
antes da gente se despedir, que o senhor falasse um pouquinho para mim da Comissão de Direito Condominial. Perfeito. No início eu esqueci de te agradecer a oportunidade. Eu acho que é um nervoso também, né? A gente não está acostumado. Mas inicialmente, finalmente, eu queria te agradecer a oportunidade, né, por esse bate-papo e dizer que, em nome da Comissão de Direito Condominial, doutora Marcela Godinho, nossa presidente, nós agradecemos, todos os membros da comissão, nós agradecemos a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Uma das principais funções da Comissão de Direito Condominial é auxiliar todas as empresas que trabalham nesse segmento e que trabalham de forma correta. A gente montou um projeto muito forte nesse sentido, Jaime, e eu estava comentando isso com a Maria, que nós, como advogados responsáveis pela Comissão de Direito Condominial, não podemos deixar passar as irregularidades. As empresas, como a sua administradora, têm credibilidade e trabalham de forma correta, a gente tem que prestigiar. Agora, para aqueles profissionais que não trabalham de forma certa, o que a gente fala do tal desvio de valores, a gente montou um projeto muito focado nisso. A gente precisa valorizar os profissionais que trabalham de forma correta e orientar os profissionais que têm um pouco dos seus valores duvidosos, vamos dizer assim. Então, uma das funções da Comissão de Direito Condominial é essa: orientar aqueles que não estão trabalhando direito, prestigiar os profissionais que trabalham de forma correta como você, e é por isso que eu estou aqui em nome da comissão, aproximar a sociedade civil para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo conteúdo de qualidade, oferecendo a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil para que profissionais como você e outras empresas também possam divulgar o trabalho e divulgar conhecimento, que foi o que eu disse para Maria. O advogado entende de lei, o administrador de condomínio, ele entende de administrar o condomínio, a empresa que trabalha com segurança, ela entende do setor de segurança. Então é muito importante a gente agregar esse tipo de valor, para que todo mundo trabalhe junto, cada um no seu segmento, de forma correta, e que um possa fiscalizar o outro. Eu acho que tem que ter essa independência, né? O administrador tem que ter autonomia para corrigir o advogado. E o advogado tem que ter essa independência para corrigir a empresa de segurança. Então a nossa função é essa, gente. É agregar valor, conhecimento, valorizar os profissionais bons do mercado que estão há muitos anos, orientar os profissionais que têm um comportamento um pouco mais duvidoso em relação ao que é certo, o que é errado, sem crítica. Nossa função não é criticar, mas é não deixar passar esse tipo de irregularidade, porque no final das contas, você sabe muito melhor do que eu, no final das contas o grande prejudicado é o condomínio. Um condomínio que ao longo de 5, 10 anos de má gestão, que custava R$1 milhão, passa a custar R$500 mil, né? Porque a gente tem uma alteração de fachada absurda, você acompanha isso diariamente, né? Você tem mudança da cor das janelas e diversas outras questões. Então, é o que você disse, síndico profissional com conhecimento dentro do condomínio, administradora de condomínio profissional e com conhecimento, segurança com qualidade, conhecimento, atendendo às determinações da lei, advogado especialista em condomínios. Eu não, de forma alguma, os colegas que me respeitem, eu não estou dizendo que os outros advogados não podem trabalhar dentro de condomínio. A sua carteira da Ordem dos Advogados lhe permite trabalhar em qualquer segmento, mas nós da comissão defendemos a tese de que o advogado tem que ser especialista no segmento condominial. Não é uma área fácil de se trabalhar. Muito pelo contrário. Não é, Jaime? O advogado tem que conhecer de direito penal, tributário, ambiental, civil e diversas outras questões trabalhistas. Então, síndico, eu reforço, em nome da Comissão de Direito Condominial, procurem profissionais qualificados, né? Eu estou aqui com o Jaime, para mim é uma grande honra já estar com você, eu sei do seu profissionalismo. E procurem profissionais especializados com bom nome no mercado e que entendam do segmento, né, gente? Esse é o meu recado. Bom, foi uma honra ter o Davi aqui,
vai estar conosco nos próximos eventos, com certeza, ele sempre está. Com certeza. Né? E agora no dia 20, com certeza, de novo, vai estar no Vale Síndico 4. E me despeço de vocês carinhosamente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.